Fala pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Max, seja muito bem-vindo ao meu canal e aqui você vai encontrar o modo carreira realista no grupo Red Bull Bragantino dentro do DLS, beleza? Bom, no último vídeo a gente tinha conversado que o grupo Red Bull pediu um planejamento financeiro mais elaborado, no estilo balancete, para que eles pudessem consultar o status do clube atualmente, considerando o que eles fariam de aporte, quais seriam as despesas e etc. Essa fase ela é um pouco mais morosa porque exige muito mais atenção do ponto de vista de detalhes do que jogando. Então talvez algumas pessoas não se sintam tão à vontade em acompanhar esse tipo de conteúdo, só que aquele que gosta, eu espero que você realmente aproveite da melhor forma possível, beleza? Vou tentar tornar o mais leve, o mais simples possível para que vocês possam entender e mais uma vez espero que vocês continuem nessa jornada comigo do modo carreira realista, só que do ponto de vista mais organizacional, fechou? Então vamos pro vídeo. E bom, aqui na tela eu quero trazer para vocês basicamente uma planilha mais simples possível para que vocês entendam o que eu fiz. O que eu fiz basicamente foi trazer quais seriam as receitas para a temporada do ponto de vista do todo e também quais seriam as despesas. Aqui está de uma forma bem resumida para que eu simplifique para vocês e para mim também. Só que eu vou passar por cada item que está nessa planilha, beleza? Eu vou abrir primeiro as receitas. Qual vai ser o saldo inicial do nosso balancete? Qual vai ser o saldo inicial do nosso caixa? O mesmo lá do DLS, que é de R$ 1.202.000. Estou transformando, só para lembrar, eu estou transformando as moedas em casa de milhar, tá? Então, para que fique mais realista. Então, o nosso saldo inicial do caixa vai ser de 1.202.000, que realmente é o saldo atual do time. Então, considerando que a gente tem um saldo inicial de 1.202.000, isso já é um saldo positivo. Ou seja, o nosso pontapé inicial ele já é um sinal verde, a gente já está bem. Quando a gente vem já para o aporte financeiro, que é o aporte de capital, que é quando o Grupo Red Bull, quanto que o Grupo Red Bull vai colocar de dinheiro, a gente está falando aí de R$ 4.965.000. 4 milhões estes, que é o mesmo que eu enviei lá do orçamento. Então a gente está falando para a Red Bull, olha, eu preciso desse dinheiro para fazer essas coisas. Então tudo aquilo que vocês viram no último vídeo lá com relação ao orçamento, que foi eu enviando o e-mail para a Red Bull, tá tudo resumido a essa única linha de aporte de capital, que é 4.965.000, fechou? Então, dito isso, a gente tem dois saldos aqui, que é o saldo inicial da nossa conta do clube e o saldo que a Red Bull teoricamente teria que colocar no clube para a gente conseguir evoluir. Mas ainda não acabou, ainda tem muita coisa dentro das receitas que vão ser geradas para o time. E quais são elas? A primeira receita eu vou passar linha a linha para que vocês consigam entender também. Então a primeira receita vai ser o bônus por partida da quarta divisão, da Copa e da Copa Prata. Então eu vou selecionar todas elas e vocês vão conseguir enxergar quais são essas receitas. Se a gente abrir aqui também na lateral, que tá o que mais importa, a gente vai trabalhar com essas receitas por rodada, que é quando? Rodada 1, 2, 3 e assim por diante. Ah, Max, como não existe rodada na Copa Prata e na Copa Desafio Global? É fase de grupo. Sim, mas a gente simplificou. A gente trouxe oitavas de final, semifinal, enfim, para rodadas. Então isso fica mais simples. Como dentro do DDLS não existe um relatório de datas, a gente vai trabalhar por rodada, fechou? Então eu trouxe de forma simplificada qual é o bônus por partida por competição. Assim como eu já tinha dito para vocês, infelizmente a gente acabou pulando a primeira partida da quarta divisão, o que acabou em 0-0. Isso significa que nós não tivemos receita nenhuma com o bônus por partida. A gente não está falando de gol, a gente está falando de bônus por partida. Então não tivemos nenhuma receita nem na primeira nem na segunda rodada. Só que aí aqui eu trouxe realismo, ok, aqui bate com a realidade. Só que aqui, pessoal, é uma previsão, tá? Então não é exato, não é que a gente vai ter esse dinheiro, não é que a gente vai ter essa despesa. Mas eu vou falar disso lá na frente. Então, como eu estou tentando trazer o mais realista possível, então eu trouxe 0 receita na primeira e na segunda rodada da quarta divisão. Se a gente for para a Copa Prata, a gente também tem receita prevista para a primeira e para a segunda rodada e assim por diante, até o passar dos meses. Na Copa Prata, uma informação importante, que influencia na receita do clube. Na Copa Prata e na Copa Desafio Global, eu coloquei que a gente vai ter receita só até a última rodada da fase de grupos, porque a gente não sabe se a gente vai passar para as próximas rodadas. Do ponto de vista financeiro, não é que eu estou sendo pessimista,
é que a gente precisa ser o mais próximo possível da realidade que vai ser aplicada, que vai acontecer mesmo. Então eu nem tô contando com a receita de momentos em que a gente não sabe se vai fechar, que vai chegar, na verdade. E quais são esses momentos? Das oitavas em diante. Por isso que daqui para até a última rodada, que é a 15ª, tá tudo zerado. Se a gente passar, ótimo. Se não, a gente está contando com a receita apenas até o final do grupo. Isso significa que aqui eu estou sugerindo que a gente vai vencer todas as 4 rodadas. Só que, mais uma vez, isso pode não acontecer, beleza? Então, espero que tenha sido claro. Uma informação importante, bem legal com relação à 4ª divisão, é que eu coloquei que a nossa receita, lá na rodada 9, ela vai de 14 mil para 20 mil reais. Por quê? Porque é exatamente nesse período que vai acontecer a melhoria do estádio. Então, a gente já sabe que a nossa receita ela vai de 14 para 20 mil reais por partida. Então eu já trouxe essa realidade para cá. E aí isso faz com que a soma dessa mudança ela também aconteça aqui. Então nos 224 mil, beleza? Então dito isso, nos bônus por partida, acredito que eu tenha sido claro. Então agora a gente vai para o próximo item, que é gols marcados. Quais são os gols marcados? Eu coloquei que a gente vai ter uma receita de um total de receita de 15 gols marcados com 1 gol por partida. Isso dá um total de 42 mil reais de receita por gol marcado, beleza? A gente já sabe que na rodada 1 e na rodada 2 a gente não teve nenhum gol marcado, só que como se trata apenas de uma previsão, eu mantive 0 na primeira, que realmente a gente não teve marcação de gol nenhum, e da 2 em diante eu coloquei que a gente vai ter que ter a marcação de pelo menos 1 gol por partida. Por quê? Porque em algumas rodadas a gente pode não marcar nada, em outras a gente pode marcar 2 ou 3 e assim por diante. Então uma partida vai compensar a outra. E aí se a gente dividir o total de gols pelas 15 rodadas, pode ser que a gente tenha uma média de 1 gol por partida aí. Então foi exatamente isso que eu considerei para os gols marcados, fechou? Então isso dá um total de 42 mil reais de gols marcados, considerando 1 gol por partida. O próximo item vai ser patrocinadores. Quais são os patrocinadores? São os anúncios do DLS. Então a gente precisa aproveitar isso. Por quê? Porque isso gera receita para o clube. Então eu coloquei como patrocinadores, para que fique uma interpretação mais realista, o que totaliza 350 mil reais de patrocinadores, considerando 25 mil reais por rodada, fechou? Isso dá um total de 350 mil reais total em receitas para o clube em patrocinadores. O outro item é o próprio aporte de capital. O que é o aporte de capital? É aqueles 4.965.000 que a gente falou para a Red Bull que precisa para poder melhorar o clube, beleza? Então, eu também trouxe esse número exatamente para o momento em que eu acredito que isso vai ser possível, que é quando? Após o meio da temporada, que é quando a gente vai ter algum desempenho do clube entre a 7ª e a 8ª rodada. Isso significa que não teremos nenhuma entrada de aporte financeiro. E esse aporte ele vai acontecer lá na rodada 8. Então a gente vai ter a entrada aí do aporte financeiro do clube. E uma informação importante, pessoal. Pode ser que esse aporte financeiro ele não aconteça no total, que é 4.965.000. Ele pode considerar o número do saldo atual do clube. Que qual seria? Saldo inicial, perdão. Qual seria? Aqueles 1.202.000 que a gente está nesse exato momento, fechou? Então, pode ser que ao invés de ser 4.965.000, a Red Bull coloque apenas 3.763.000 ou 4 milhões, alguma coisa assim, entendeu? Então, talvez, por opção da própria Red Bull, ao invés deles colocarem todo o dinheiro todo o dinheiro previsto para essa rodada, eles considerem o caixa do clube na atualidade e invistam um pouco menos. Por quê? Porque não importa quanto eles estão colocando, o que importa é quanto teremos em mãos para poder trabalhar. E isso a gente está considerando o saldo atual do clube naquela rodada, entendeu? Bom, espero que tenha ficado claro com relação às receitas e o que isso traz de benefícios para a gente. Considerando todos os números das receitas, a gente traz essa tela total com relação a receitas para o clube, que dá um total de 6.895.000 reais. Então, dito isso, a dinâmica das despesas ela vai acontecer quase que da mesma forma, ou seja, por rodada. Só que eu também vou passar no detalhe com vocês, fechou? Então eu vou fechar as receitas aqui e vou iniciar com as despesas. As despesas, mais uma vez, ela vai funcionar por rodada também.
porém eu tive que distribuir isso mês a mês para que a Red Bull entenda quando que a gente vai conseguir, quando que a gente vai ter essas despesas para o clube. As contratações, por exemplo, elas vão acontecer após o aporte da Red Bull, que é a partir da 7ª ou 8ª rodada. Então a gente tem aqui em cima aqui o aporte da Red Bull, então ela vai acontecer após a 8ª rodada. Isso significa que, lembra que a gente trouxe que era 300 mil por contratação, uma média mais ou menos, e eu trouxe esses 300 mil para o calendário. Então na rodada 9 a gente faz uma contratação, na rodada 11 a gente faz outra, na 13 e 14 a gente faz outras contratações e finaliza sem nenhuma. Isso não significa, galera, que a gente vai fazer as contratações exatamente nesses momentos aqui, tá? Isso significa que eu só trouxe para que a gente consiga contabilizar qual vai ser o custo total. Então, pode ser que numa única rodada a gente faça 2 contratações, mas acho que vocês entenderam como funciona a dinâmica do calendário e do aporte e da questão financeira para contratações, fechou? Então, quais são os próximos investimentos? Departamento comercial e médico, que foi o que nós colocamos lá no orçamento. Quando que esses investimentos vão acontecer? Após o investimento do Red Bull, que é lá na rodada 8. Mais ou menos, tá, galera? Vai ser uma previsão. Então a gente vai fazer primeiro a melhoria do departamento médico, lá na rodada 9, e depois a melhoria do departamento comercial na rodada 10. Então vai ser uma obra por vez para que a gente tenha tempo hábil para se adaptar também, beleza? Isso dá um total de 375 mil reais de investimento para cada departamento, fechou? No próximo item, a gente vai para melhoria do estádio, que é o investimento mais alto do time. Então eu já trouxe quanto que seria, que é 3 milhões e 15, mais ou menos, tá? Porque lembra que a gente falou que a gente usou a reforma automática do DLS para ter uma noção de quanto que ficaria. E a gente vai trabalhar com essa noção. Se vai ser exato ou não, aí é outra história. O importante é que está aqui. A gente está enviando para a Red Bull qual é o custo, qual vai ser a despesa e quando ela vai acontecer mais ou menos. Então, nesse caso, a melhoria do estádio, a reforma, ela vai acontecer lá para a rodada 8, com seus 3 milhões e 15 de uma única vez. Por quê? Porque a gente vai fazer todas as alterações necessárias numa paulada só. E isso dá os mesmos 3 milhões e 15. Dito isso, a gente vai para um item que a gente não estava contando, só que eu vou colocar aqui, porque a gente vai confiar no saldo inicial, no caixa do clube para poder fazer isso, que é a recuperação de jogador. A gente sabe que como o elenco é enxuto, a gente sabe que vai ter que usar alguns jogadores com muito mais frequência do que outros, isso faz com que ele canse mais. Então a gente vai precisar colocar aí uma média de 10 mil reais por recuperação de jogador. Uns é mais, outros é menos, só que a gente olhar para o todo, isso vai se equilibrar em média mais ou menos 10 mil reais por recuperação de jogador, beleza? Então a gente colocou aí uma recuperação na rodada 4, na rodada 6, na rodada 8, na rodada 9 e no final da rodada 13, 14 e 15. Isso dá 7 recuperações mais ou menos durante a temporada para esses jogadores. Então, a gente colocou essa previsão de despesa de recuperação de jogador porque a gente está confiando no caixa do clube, não no dinheiro que vai ser colocado da Red Bull, beleza? E por último, eu vou trazer o todo, que é para vocês saberem como que ficaria o resultado final. Então a gente tem, passando de novo aqui pela lista, contratações, departamento médico, departamento comercial, melhoria no estádio e recuperação de jogador. Isso tudo dá um total de despesa de 5 milhões e 25 mil reais. A gente vai ficar com um saldo final de 1 milhão 870 mil reais positivo. Então a gente está falando para a Red Bull que mesmo que aconteça tudo isso aqui, a gente ainda vai ficar legal com relação ao caixa. Só que isso é uma previsão, galera. E aí o clube vai trabalhar em cima dessas previsões. Com o quê? Colocando dinheiro ou reduzindo o investimento. Só que isso não vai acontecer conosco. Por quê? Porque a gente precisa desses investimentos. A gente foi contratado para isso, para que a gente faça melhoria no clube, beleza? Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Espero que você esteja gostando do conteúdo e até o próximo vídeo. Valeu!